Olá, pessoal. Hoje a gente vai aqui fazer a devolutiva, né, da atividade de avaliação, ou seja, fazer a correção, comentários. Olha, primeiramente, parabéns, a turma de vocês, praticamente todos tiraram boas notas, porém, ninguém tirou 10 no muito a maioria da turma, quase todo mundo ficou com nota 10, só que ninguém tirou nota 10 na redação, na dissertação, melhor dizendo. A maioria ficou em torno de 8. Aí quando somou a pontuação é que alcançou 10 ou uma nota próxima de 10, 9,5, etcétera. Então, pessoal, eu estou aqui para comentar um pouquinho com vocês, e no sentido que vocês possam aperfeiçoar essa forma de fazer redação para a segunda unidade. Primeiramente, é importante que vocês sempre confiram essas instruções. Se vocês não tiverem paciência de ler as instruções, que são muitas, assistam o vídeo que a gente sempre vai fazer um vídeo de revisão, né? A gente explica. Então tem essa questão da formatação, tem essa questão de erros de grafia. Tomando aqui meu chá, porque eu sempre gravo próximo à meia-noite, para não ter interrupção de barulho, etcétera. E aí eu sempre estou tomando meu chazinho, né, antes de fazer aquela meditação, que eu sempre recomendo para vocês fazerem também, né, independente de qualquer coisa religiosa, só como exercício de relaxamento, para quem não acreditar, né, vale a pena. Bem, pessoal, mas como eu estava falando aqui, sempre estejam atentos a essas instruções. Eu recomendo o seguinte: para se fazer uma boa redação, o ideal é você ler o assunto e depois você escrever o que você entendeu, tendo aquela preocupação de criar uma introdução, desenvolvimento e umas considerações finais. Não façam, e isso acaba tendo repercussão na nota, até porque eu conheço os textos, né, que vocês usam, de pegar o seguinte: copia e cola o texto e depois muda algumas coisas, algumas palavras. Não, não façam isso, vai baixar a nota, porque você está utilizando também argumentos que não são seus, mas que são daquele autor que vocês estão pesquisando. Então vamos lá, agora falar um pouquinho de cada tema. Primeiro, a importância dos meios alternativos de solução de conflitos. Esse tema aqui era bem amplo, mas dava para fazer uma dissertação legal se discutisse alguns pontos. Alguns pontos que eu recomendaria discutir aí seria justamente essa questão eh, dos MASC, que seriam os meios adequados de solução de conflito, o MESC, que seriam os meios extrajudiciais de solução de conflito. Bem, pessoal, a principal motivação, e a maioria que respondeu acertou, em relação à questão dos meios alternativos de solução de conflito, é que eles oferecem uma alternativa em relação ao judiciário, que geralmente é lento, superlotado, superabarrotado. Então, meios alternativos de solução de conflitos, como a mediação, a arbitragem, entre outros, tem a conciliação, a negociação, alguns de vocês citaram, são interessantes e importantes e que, inclusive, há um incentivo na legislação nacional e internacional para que sejam utilizados como forma mais célere, sigilosa, econômica e eficiente de resolver os conflitos, né. Inclusive algumas, como a mediação e a conciliação, elas têm aspectos até psicológicos, que alguns de vocês destacaram bem, até nos seminários. Bom, pessoal, isso seria a nossa observação em relação a, eh, o primeiro tema, né. Eu vou disponibilizar também os vídeos, dos seminários, tá, para que vocês também possam assistir os colegas, como a gente já tinha falado. Segundo, as principais vantagens e princípios da mediação. Então aqui, nesse segundo tema, explicar o que é mediação, qual é o objetivo. A gente falou aqui que a mediação, ela é um meio de solução de conflitos alternativos, focado um pouco na questão do sentimento, do lado psicológico, né. Ela procura sempre a melhor solução para o caso concreto, né, a mediação está sempre em busca dessa perspectiva, de se trabalhar, essa questão, né, de buscar a melhor solução para o caso concreto. Então, quais são as principais vantagens e princípios para a mediação, né? Tem as técnicas de mediação, tem
As vantagens e princípios da mediação seriam a autonomia, a preservação dos laços entre as partes, a economicidade, a confidencialidade, a celeridade, a oralidade, a informalidade, o consensualismo e a boa-fé. Obviamente que não dava para falar de tudinho na dissertação, porque só tem de 15 a 25 linhas. Porém, vocês poderiam, algumas pessoas fizeram isso bem, enfocar aqueles que vocês considerariam mais importantes, né? Então, por exemplo, aqui a questão da economicidade, que era um peso, né? A questão do consensualismo, porque a mediação ela sempre procura a decisão que é boa para ambas as partes. Então, a celeridade, né, principalmente quando comparada com a questão do judiciário, ou seja, muito mais rápido, e a preservação do laço entre as partes, que é justamente isso. A mediação ela procura, por exemplo, se surgiu um conflito familiar, de preservar os laços ali naquela família, a economicidade, né, também é importante. Então, a questão aqui era focar nos principais, porque não dava para falar tudo. Vocês poderiam até citar todos, mas escolher alguns para falar, que seriam, então a gente colocou 3 para falar, perfeito. Como eu disse, ninguém tirou 10 não. E principalmente, sabe qual foi o principal problema? E não só na turma de vocês, outras turmas também, o pessoal de direito, muitas vezes é a conclusão que não fica adequada, tá? A conclusão, pessoal, ela tem que rematar, assim, geralmente em uma dissertação as pessoas colocam alguma mensagem ou enfocam algum aspecto importante. Então não usem, conclusão para trazer histórico, não usem, não terminem um assunto abruptamente, né, simplesmente expondo o conteúdo, mais preocupado com o conteúdo do que fechar o pensamento. A conclusão ela fecha o pensamento e deixa uma mensagem. Bom, vamos agora para o terceiro tema, características mais importantes da arbitragem. Um pouco parecido com o anterior, algumas inclusive são incomuns, né. Então, que seriam, por exemplo, características da arbitragem, entre outras, a especialização, a celeridade, a concentração de atos, a irrecorribilidade e a informalidade. Percebo que informalidade e celeridade também se encontram presentes na mediação. Então, especialização eu destacaria, eu não estou lembrado se alguém respondeu esse terceiro tema. Eu lembro que na mediação, sim. Bem, a arbitragem, pessoal, ela trabalha muito com a perspectiva de escolher uma pessoa que é tecnicamente capaz naquele conflito, né? Então, em vez de colocar um juiz formado em direito, no conflito de medicina, coloca um médico. No conflito de engenharia, coloca um engenheiro. No conflito de comércio exterior, coloca algum profissional de RI ou de Comex. Então, essa questão da tecnicidade do árbitro é muito importante. Aqui teria que falar um pouquinho sobre a questão da arbitragem, né? O árbitro ele decide, a decisão arbitral vale tanto quanto uma decisão judicial, são aspectos que teria que se enfocar nesse terceiro tema. Bem, pessoal, e por último, a cláusula e o compromisso arbitral na Lei de Arbitragem, Lei Federal 9.307, 1996, da Lei Marco Maciel. Então, explicar o que é cláusula arbitral, o que é compromisso arbitral, né, são parecidos, mas há diferenças. Qual é a diferença, né? Então, a convenção arbitral ela é dividida em 2 gêneros. O primeiro gênero é a cláusula compromissória e segundo, a convenção arbitral. A convenção arbitral, ela tem, portanto, essas 2 espécies. Então, a cláusula compromissória é o instrumento que as partes definem que, se porventura ocorrer um litígio da relação
que está sendo instaurada entre elas por meio de um contrato, tal conflito será dirimido por meio da arbitragem. Logo, a cláusula compromissória, ela diz respeito a uma circunstância futura. A cláusula compromissória, pessoal, ela é genérica, assim, é no sentido que se por acaso ocorrer alguma coisa, aí vai ser resolvido através da arbitragem. Já o compromisso arbitral, ele ocorre somente após a instalação de um conflito, no qual as partes, ocorrendo aquele conflito, eles informam que vão resolvê-lo através da arbitragem. Então, o compromisso arbitral é a convenção bilateral pelas quais as partes renunciam à jurisdição estatal, ou seja, não pode levar para o judiciário, e apesar que se tiver cláusula também não pode levar não, como a gente estudou aqui. E se obrigam a submeter a decisão aos árbitros por eles indicados. Então, a cláusula e o compromisso se diferenciam nesse sentido. Um não tem conflito ainda, o outro tem um conflito já instalado. A lei de arbitragem, a gente estudou ela semestre passado, ela praticamente reproduz aquilo que está nas convenções internacionais. E aí a gente tem duas convenções principais que a gente vai estudar no ponto 4 sobre arbitragem, que seria a Convenção de Nova York de 1958 e a Convenção do Panamá de 1975. Mas isso a gente vai estudar. Eu devo colocar daqui para o começo da próxima semana, disponibilizando para vocês. Enfim, pessoal, é isso. Como eu disse, parabenizo a turma de vocês, a maioria tirou boas notas, ninguém tirou 10, mas aí a gente vai continuar fazendo essas redações para que vocês possam aperfeiçoar a escrita. De resto é isso. Um bom final de semana para vocês e até a próxima.